A paz do Senhor, povo de Deus, boa madrugada, um beijo em seus corações. Mais uma vez aqui meditando na palavra de Deus, em oração, com amor e muito carinho, preparando e com carinho para nos prepararmos junto, porque não sabemos a hora, nem o dia da chegada do Senhor. Vamos falarmos aqui do livro de Lucas, capítulo 21, do versículo 10, 11. O princípio das dores. Olha o que Jesus fala. Então disse-lhes Jesus: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então não devemos duvidarmos, do mínimo que aconteça, do mundo que vivemos, do que a gente ouve e vê todos os dias através dos acontecimentos. Devemos estarmos preparados e nos prepararmos espiritualmente. Amém? Então quando fala aqui, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, se estimamos aí mais ou menos que 50 países aí mais ou menos estejam em guerra ou em conflitos, Estados Unidos entrou em guerra contra o Iraque, na época que resgataram o Saddam Hussein, que enforcaram ele. O próprio Estados Unidos quase entrou em guerra aí, teve rumores de guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte, O próprio Iraque e Irã sempre estão em guerra aí. É um grande sinal. Haverá grandes terremotos. Quantos terremotos você já ouviu falar? Que é outro sinal de vários outros que vão surgir, que estão surgindo aí. Dos mais recentes, eu lembro na África do Sul, destruiu, devastou várias cidades da África do Sul, dos quais o mesmo terremoto aí, fez com que virasse um tsunami no mar e devastou muitas cidades no Japão, matando muitas pessoas, recentemente, há pouco tempo. Epidemias e fome em vários lugares. Fome. Epidemia, então, quantas epidemias já vieram? Assim vieram, vai vir várias outras também. E a do momento é a Covid-19, o coronavírus, que está desolando aí várias pessoas no mundo inteiro, E fome em vários lugares. A fome ela mata mais do que qualquer outra coisa, A fome, tanto a fome da carne, que nem a fome espiritual, Mas aqui falando da fome da carne, do alimento, Todos os dias você vê alguém passando fome, Nas ruas, ou do próprio lado da nossa casa aí. Ou você ouviu falar que alguém falou que alguém, ou de alguém que passa fome. É fácil. É o que mais mata de todas essas outras coisas que eu estou falando. Mas falando da fome espiritual. Porque essa que devemos ter para nos prepararmos. Porque além da fome aqui, em vários lugares fala, e coisas espantosas também, e também grandes sinais do céu, Então, não devemos desacreditarmos, acharmos que há tempo, vamos esperar. Não sabemos a hora. Não sabemos a hora. Temos que nos esperarmos preparados no conhecimento da palavra, na intimidade com Deus, fazer com que o nosso templo esteja sempre cheio do Espírito Santo, do conhecimento, para vencermos a ignorância de achar que temos que esperar. Amém? Aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, uma mensagem que nesses últimos dias aí, a gente se vê muito nas redes sociais, A aliança do Senhor com Salomão.
Tudo isso que acontece, que está acontecendo, é para nos unirmos, né? Espiritualmente, para nos prepararmos espiritualmente, para não estarmos desapercebidos. Amém? Olha só o que fala através do Espírito Santo a palavra de Deus. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e se orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus nos chama para nos unirmos em humilhação, em oração, buscarmos para nos convertermos dos nossos maus caminhos, ou seja, dos nossos pecados. E Ele ouvirá dos céus, Ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então, quando fala aqui, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, quantos lugares aí estão em seca, as pessoas morrendo de fome, né? Os animais morrendo de fome. Se eu ordenar que os gafanhotos que consumam a terra, há pouco tempo aí, na própria África, aí, recentemente os gafanhotos estavam comendo todas as plantações, cheios de gafanhoto, e quando eu via aquilo eu só lembrava dos sinais do Senhor. No interior de São Paulo, aí, no seu lugar, há pouco tempo aí, tinha muito gafanhoto aí, né? Eu vi na internet. E eu só lembro da palavra, das profecias, dos sinais, do quanto nós temos que estarmos unidos em oração, na intimidade com Deus, buscando, mostrando o quanto somos dependentes dEle, agradecendo pela vida, nos fortalecendo para vencermos a força contra o mal, contra Satanás, espiritualmente, para que Deus nos ouça dos céus. Amém? Ou se enviar a peste entre meu povo, a peste, mais uma vez aqui a mensagem. A do momento é o coronavírus, né? Covid-19, acho que é isso. Assolando o mundo inteiro, o mundo assustado, os brasileiros aí apavorados, né? Querendo se esconder dentro de casa. Os governantes mandando as pessoas irem para dentro de casa. Todo mundo apavorado. Aí fala em seguida, se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para que Deus nos ouça, temos que nos humilharmos, orarmos, buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Amém? A palavra de Deus não é brincadeira. Não podemos permitir que a semente, a sua semente, que é a sua palavra, caia sobre as pedras, as rochas. E na primeira tribulação que vier, na primeira provação, as pessoas desviam do caminho, desistam do amor de Deus. Permitamos que a semente, que a sua palavra caia numa boa terra, para que possamos dar os bons frutos e nos fortalecemos junto na palavra de Deus em oração, para que Ele possa sarar o nosso Brasil, para que Ele possa sarar o mundo, para que Ele possa sarar o planeta, para que Ele possa nos sararmos deste coronavírus que está aí, desse vírus que está assolando aí. Mas Ele não vai sarar da forma que estamos fazendo, numa grande parte, ao ouvir o temor desse grande vírus aí que está assolando muita gente, de outros que já vieram e já passaram. E temos que entender que vai passar.
Entendeu? Então temos que estar em oração, temos que estar atentos. E não é indo no mercado, igual muitas pessoas fazem quando está assolada pelo medo, pelo um vírus, uma peste que vem, vai nos mercados, se enche os seus carrinhos de alimentos, enche suas casas de alimento, pensando na carne. Não. Tudo isso vem como sinal para nos unirmos em oração, em humilhação, nos convertendo dos nossos maus caminhos, para que Deus nos ouça do céu. E Ele nos perdoe e sare nossa terra, e sare nosso corpo, né? E sare o país, o planeta, todos os países. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque eu falo sobre o alimento no momento dessa mensagem. Olha aqui o que fala aqui no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 2, 3 e 4. Na hora da provação, até Jesus Cristo foi provado. Assim como nós estamos sendo provados também por esse coronavírus aí e outras males que vão vir. A tentação de Jesus. Na hora da provação, olha o que aconteceu. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ou seja, Jesus Cristo, depois de ser batizado por João Batista, ele teve que ser levado pelo Espírito para o deserto para ser provado por Satanás. Assim como nós, a população brasileira e a do mundo está sendo provada por Satanás através desse coronavírus, para que nós estejamos cheios do Espírito Santo, para nós fortalecermos do que sai da boca de Deus e não confundirmos as coisas e enchermos a carne do alimento, mas sim o Espírito. Olha só o que acontece. Teve fome, então o diabo, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda-te que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Jesus estava na quarentena, 40 dias e 40 noites. Quarentena, né? Muita gente na quarentena, correndo nos mercados aí, em vez de se encher do Espírito Santo, se encher de todo aquele que sai da boca de Deus, da palavra de Deus, espiritualmente está cheio, se preparar para a volta de Cristo, pelos sinais que estão por aí, chegando a todo momento. Elas vão no mercado desesperadas, enchendo seus carrinhos de alimentos, levando para casa, enchendo suas casas de alimentos, esquecendo o quê? É preciso alimento, eu sei. Senão não estaria falando aqui se eu não tivesse me alimentado, a carne com comida. Não poderia andar, poderia falar. Mas tudo isso acontece para que nós estejamos preparados espiritualmente, para que juntos sejamos fortes espiritualmente, buscando a palavra, orando e, se possível, jejuando. Amém? Se Jesus foi tentado, por que nós não seríamos tentados? Se na hora da tentação o diabo queria alimentar a carne, quando Cristo veio em carne ao mundo, por que não vai querer na hora da provação nos alimentarmos na carne em vez do Espírito? Então não devemos confundirmos. O que vai nos salvarmos é a comunhão com Deus, o conhecimento da palavra, a misericórdia, o amor, acreditar, a crença de que precisamos estarmos preparados para a chegada de Cristo Jesus. Amém? A prova está aqui, né? A prova está aqui no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 31, 32, 33. A ansiosa solicitude pela vida. Então, na hora da provação, as pessoas ficam ansiosas
carnalmente, né? Esquece do espiritualmente, do foco realmente do que devemos fazer. Olha só. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor sabe que precisamos do alimento, mas não devemos acharmos que na hora da provação Ele está em primeiro lugar. Ainda. Na hora da provação é Cristo, é o Senhor Jesus, é a sua palavra, é a oração, é a humilhação, é se converter dos nossos pecados, entregar nossas vidas a Cristo, verdadeiramente. Porque Ele sabe que todas essas coisas nós precisamos, mas nós devemos procurar o seu reino e a sua justiça, nos prepararmos diante de tantos sinais. Amém? Não adianta ir nos mercados, encher os seus carrinhos, as suas casas de alimento, esquecer que tem que ser espiritualmente. E não é para ontem, é para hoje. É para hoje. Amém? E a gente temos que entender que quando estamos em comunhão com Cristo Jesus, quando a gente está em oração, assim como fala aqui, mas como é que eu vou orar? Qual é a hora certa? No livro de 1 Tessalonicenses 5,17, o Senhor fala através do Espírito Santo: orai sem cessar. Precisamos ter intimidade com Cristo Jesus, e essa intimidade é orando sem cessar. Orando sem cessar. O melhor alimento é o espiritual, e dos quais o melhor deles é a oração, o conhecimento da palavra. Unirmos juntos em oração. Porque só assim Deus vai nos ouvir e vai sarar. Olha o que está escrito aqui no livro de Salmos 91, capítulo 91, versículo 3. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sobre a sombra do Altíssimo. Orarmos sem cessarmos. Unidos em oração, pedindo a Deus: Senhor, sei que somos pecadores, Pai, somos fracos, sem Ti não conseguimos. Mas tudo isso veio, Senhor, porque eu sei que é para nos unirmos. Pai, para termos intimidade contigo, Pai, para nos prepararmos em meio a tantas provas e sinais, porque a Tua vida está próxima para aquele que crê. E se você crê, diga amém. Se você crê, diga amém, amém, amém. Senhor, fortaleça, não só a mim. Pai, sei que tem tantos ouvindo esse vídeo, que também está orando, que crê, Pai. Que possa, Senhor, me usa como instrumento, usa todos aqueles que estão nesse momento também orando como instrumento, Pai, para ganhar almas, pregando a Tua palavra, levando a Tua palavra, Pai, mostrando que essa é a hora. Não é para ontem, nem para amanhã, é para hoje, Pai. Pai, entre nesses corações, usa a nossa boca, Pai, para que possamos colocar na mente das pessoas, Pai, que é necessário orarmos sem cessar, Pai. Buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, Pai, para que esteja em nossos corações, Pai. Espiritualmente, Pai, em nossos corações, que enche o templo do Espírito Santo que somos nós, que enche as nossas casas, o coração dos nossos familiares,
que fortaleça nossas almas, Pai. Oh, Pai, sozinho nós não conseguimos, porque somos fracos e pecadores. Mas estamos pedindo em humilhação, Paizinho. Estamos, Pai, nos convertendo dos nossos pecados nesse momento. Em oração, nos humilhando. Visita, Pai, nossos corações nessa madrugada, através desse vídeo, Pai. Visita cada coração que está vendo esse vídeo, em nome de Jesus. Permita que consigamos nos prepararmos para a Tua chegada, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus não é brincadeira. Eu não sou quem eu gostaria de ser, mas já não sou quem eu era antes. Assim, eu creio que muitos aí também estão falando a mesma coisa. Porque sinto que a semente que foi jogada nesta terra foi para dar frutos. E eu creio que a semente que será jogada na tua terra, no teu coração, que é a palavra de Deus, será para que você também dê muito fruto. Amém? Beijo em seus corações. Amém. Boa madrugada.